podcast Memória do Futuro é uma viagem pela história do desporto em Guimarães. Uma viagem feita de memórias locais, histórias e protagonistas. O meu nome é Andreia Barradas e hoje converso com Bernardino Pina e Fernando Capela Miguel. Fernando Capela Miguel, Bernardino Pina, os nossos convidados de Memória do Futuro de hoje, muito obrigado pela vossa presença. Estou ansiosa para começarmos esta conversa com duas pessoas que estão ligadas a muitos inícios da cidade de Guimarães. Vamos, sobretudo, hoje falar um pouco daquela que foi a história do CAR no que diz respeito a desporto, mas, claro, aproveitar o vosso conhecimento da cidade e tanto convívio, não é? Com diferentes modalidades, para nos trazerem todos os contextos possíveis históricos a esta nossa conversa. Mas falando exatamente do CAR, porque está ligado também ao início de muitas modalidades em Guimarães, praticadas não de forma federativa, até quase se podemos dizer, e não ligada a clubes, gostava de... A pergunta que eu quero fazer já tem muito a ver com o facto de hoje em dia o CAR não ser olhado tanto como um lugar de desporto, mas mais de outras manifestações de cultura. E, portanto, é interessante também quem nos está a ouvir perceber como se inicia a ligação deste centro ao desporto. Eu, pela minha pesquisa, dando um contexto histórico, percebo que começa no Café Milenar, passa pelo Campo da Amorosa e chega aos liceus. Antes disso, isso só aconteceu... Vamos ao início das coisas, não é, Miguel? Em 1960, a partir de 60, mas antes disso, o nosso território, a nossa região, a cidade, já tinha alguma tradição de desporto. Claro. Um bocado diferente, não era aquilo que nós chamávamos as modalidades amadoras, mas tínhamos, por exemplo, um atletismo que era a modalidade mais fácil de realizar na rua, porque era, por exemplo, promovida pelos Vintarautos ou pela FNAT, que estava ligada àquilo que depois viria a denominar-se o Inatel, e que organizava provas de atletismo, provas de atletismo na rua fácil. Depois, quando se criou o DFH, teve um pequeno período de ciclismo, porque toda a gente tinha a sua bicicleta, e faziam-se algumas provas de ciclismo que atraíam muita gente. Chegámos a ter uma equipa em Guimarães, uma equipa de esgrima, que eram à volta de uns 8 praticantes da modalidade. Havia 2 irmãos que eram praticantes da modalidade no CR, que se fechavam tardes inteiras com as suas espadas, a treinar em sala fechada. A equipa completa pertenceu ao Vitória de Guimarães, que foi criada em 1922, como nós sabemos, e tínhamos ainda o futebol, que era só o do Vitória, claro. O hóquei em patins, que teve modalidade no Vitória, mas sobretudo a modalidade era muito desenvolvida nas Taipas, nas Caldas das Taipas e em Vizela, e ainda hoje existe o Hóquei Clube das Caldas, e tínhamos o campismo e o tiro, não é? O campismo como modalidade de tradição republicana, o culto da natureza, e o tiro, que tinha muita tradição em Guimarães, ao ponto de se ter criado o campo de tiro na Penha, por exemplo. Ok. E tínhamos, finalmente, estas duas modalidades. O ténis de mesa, com grandes adesões, que era praticado pela FNAT, pelos Vintarautos, que tinha uma sala com 2 mesas, onde a juventude ao fim de semana fartava-se de jogar ping-pong, como era conhecida a modalidade, e depois o ritmo louco, que vai puxar a si um conjunto de jogadores e vai ser, durante uma década, o grande campeão da modalidade no território. Finalmente, o xadrez. Nós tínhamos o Clube de Xadrez de Guimarães, era o promotor deste jogo intelectual, digamos assim, de tal maneira ele era viciado, havia gente, os cidadãos de Guimarães jogavam nos cafés, e nos cafés do Toural. Sim. No Café Toural, no Café Oriental. Havia uma outra modalidade que era para o Mourão. Eram as damas que se jogavam nas mesas de pedra do Mourão, não era? Construídas para esse jogo. O dominó e as damas, que se jogava
sempre com as mesas cheias, eram as modalidades de desporto E em hoje em dia Guimarães. ainda se vê alguns jardins com algumas pessoas a praticar, a jogar damas ou xadrez, Exatamente. agora mais carteado, mas pronto, E depois, nessas por mesas força dessa que se mantiveram. eu, por exemplo, fez parte durante muito tempo no programa das festas gualterianas, o CR, já não era Ritmo Louco, organizava torneios anuais de xadrez integrado nas festas gualterianas, seguindo esta tradição de fazer o xadrez na rua, Claro. por exemplo. Mas isto antes de 1960. Em 1960, o grupo ali, a juventude do nosso amigo... Eu gostava de falar Pereira, dessas circunstâncias porque, sobretudo por um dos seus textos, né, que tive o prazer de ler e que hoje voltou a trazer, e agradeço muito, gostava de perceber o que é que se passava realmente. Vamos ao início, né? Café Milenar. O que é que se passava no Café Milenar que vos levou a este grupo chamado, né, que ficou conhecido como os 21, o grupo dos 21, a perceber que o tempo livre tinha de ser ocupado de outra forma, que não passasse só pela conversa, pelo café, pelo fumar cigarros, não sei se jogar cartas ou xadrez também, não é, nestes cafés. Que circunstâncias foram essas? Quem eram essas pessoas que pensaram de forma diferente? Pois, na altura eu tinha 18 anos 18 anos, era bem novo. e a maioria dos meus camaradas de café eram de 19, 20, nesse escalão etário, mais ou menos. No milenário jogava-se bilhar, jogo de bilhar, Ok. e jogava-se ao 31, que era um jogo de 31, a pagar os cafés, e fumava-se, e via-se, eram os primórdios da televisão, quem tinha televisão era-se nos cafés, e via-se televisão a preto e branco naquele tempo. E esta juventude estava ali a conviver no dia-a-dia, numa forma fechada e com... A ocupar o tempo livre. Sim, ocupar o tempo livre, que não havia mais alternativa. É evidente que houve um grupo de jovens frequentadores do Café Milenário que entenderam que deviam fazer algo mais. E lembramos-nos de criar um clube desportivo para ter modalidades amadoras que não existiam em Guimarães, já que para o futebol tínhamos o Vitória e estávamos bem servidos. Não é? E então, esse grupo, foram falar, começamos a reunir, a falar sobre isso, punha-se o problema do principal, que era o dinheiro. Como vamos financiar estas ideias, não é? Finanças, ideias, campos, etc. E entre nós havia um colega, que era o Zé Manuel Melo, que felizmente ainda é vivo, está entre nós, que simultaneamente, na altura, já pertencia ao Ritmo Louco, já pertencia ao Teatro de Ensaio Brandão, ao CAR. Pois, porque o Ritmo Louco é da década de 30, não é? Começa... O Ritmo Louco vai até 1939 a 58. Em 1958 há uma Assembleia Geral e faz a mudança de nome de Ritmo Louco para Círculo de Arte E Recreio. E o Melo vinha da geração do Ritmo Louco, já CAR, e tinham uma sede, e tinham já alguma estrutura física em termos na Rua de Santo António. Da Rua de Santo António, neste caso. E o Melo, que pertencia ao grupo do Milenário, alguém sugeriu o Melo. E se o CAR se lembrasse de criar uma secção desportiva? E a ideia foi apresentada à direção do CAR, que em ata decidiu, eu tenho aqui a cópia da ata, curiosamente. Pois vou querer dar uma olhadela. Vou-lhe dar uma cópia. A ata decidiu admitir e aceitar que se criasse uma secção desportiva no CAR para se dedicar às modalidades amadoras. Uhum. E nesse grupo, que na altura éramos 21, passámos a frequentar a sede, arranjámos um espaço próprio e começámos então a pensar em fazer, pelo menos a ter uma atividade física. Pelo menos para vocês. Para nós, pelo menos para nós. Aliás, a ideia inicial foi essa. Ok. Havia um colega nosso, que era o António Carneiro, já falecido, que acabou o serviço militar e tinha sido alferes no serviço militar, estava habituado a dar a ginástica e a aplicação militar aos seus formandos, que tinha condições para nos dar alguma ginástica, alguma preparação física, sobretudo. Na altura, o presidente do Vitória é o Sr. António Ferreira Martins. O Sr. António Ferreira Martins foi contatado pela direção do Círculo de Arte e Recreio a solicitar para que nós pudéssemos frequentar o Rinque da Amorosa,
que estava desativado desde o momento em que o Vitória... Mas foi... estava sob tutela do Vitória, não é? Apesar de abandonado, o Vitória era que do estava nas era do instalações Vitória, não é? Era Pois, é a junto informação ao que campo tenho. da Amorosa, portanto, havia o campo da Amorosa, o campo de futebol, havia o ringue de patinagem subjacente e havia também um parque de estacionamento à frente porque vai ser importante falar nele daqui a bocado, o parque de estacionamento à frente do ringue. Ringue, campo de estacionamento e campo de futebol. E o Sr. António Ferreira Martins autorizou que nós utilizássemos o ringue da Amorosa, suportando os custos dos balneários. O empregado do campo de Vitória era o 18, que era um bombeiro de 18, e o seu 18 lá nos aturava e pagávamos o Sr. Guerra, pagávamos nós os banhos que lá fazíamos. E começámos a fazer aos sábados de manhã, aos domingos de manhã, ir para o ringue da Amorosa. E que modalidades já começaram a praticar? Neste momento começámos com a ginástica. Com a ginástica, ainda? Só em preparação física, aquecimento. Ok. E então apareceram, eu vinha da Escola Industrial e Comercial de Guimarães, hoje chamada Francisco de Holanda, Sim. e na Escola Comercial de Guimarães e no Liceu jogava handball, só. Jogava handball, no caso da Escola Comercial de Guimarães, era o nosso preparador, o nosso professor de Educação Física, tinha sido jogador de handball do Futebol do Porto, que era o professor Bentes. Professor Bentes, tenho aqui, eu ia perguntar quem era este homem e de que modo é que ele também tinha contribuído para o desenvolvimento do handball. Ele tinha sido jogador de handball do Futebol do Porto e era o nosso professor de Educação Física na Escola Comercial e que introduziu o handball na Escola Industrial. E na Escola Industrial tínhamos um campo de handball e o meu contacto, neste caso meu e na maioria dos colegas que me acompanhavam, do handball ou vinha da Escola Comercial ou os do Liceu, que não sei quem era que... Eu digo, no Liceu era um professor pequenino chamado Professor Pipa. E ele e a mulher eram os dois professores de Educação Física e que, por contacto do professor Bentes, resolvem entrar num acordo e começar a promover nas duas escolas as modalidades amadoras. A mulher do Pipa era uma grande jogadora de voleibol. E é ela que vai promover o voleibol junto das mulheres. Não é? Portanto, estes dois professores foram fundamentais para a criação das modalidades amadoras em Guimarães. Estamos a falar em anos 60? Em 60, exatamente. Anos 60. Entretanto, com esse primeiro arranque de começámos a jogar voleibol no ringue da Amorosa, mas não tínhamos rede. Então era uma corda que se esticava entre dois candeeiros e jogávamos o voleibol com a corda. E como éramos, na altura, aos 21, juntaram-se outras pessoas, havia os que optavam pelo voleibol e havia os que optavam pelo handball, entre os quais era eu um deles, do handball. E pelo basquetebol. Mas pelo que eu li, o basquete não é das primeiras porque vocês não tinham cestos, não é? Tínhamos Pois, tabelas. acho que aparece mais Mas, tarde por isso. sim, Não havia sim, condições isso. financeiras, não é? Na altura não havia tabelas, não havia Claro, basquetebol. assim é que vamos Exatamente. praticar, não Vamos é? praticar. Mas vontade tiveram de início, não é? Mais tarde. Mas essa fase já depois de 63 eu já não acompanhei. Mas então havia formavam-se duas equipas, duas a jogar ao voleibol no ringue e no estacionamento, à frente do ringue, jogava-se handball. Aí é que eu participava mais. Entretanto, comprámos a rede, e sobretudo o voleibol começou a desenvolver-se, o handball. Eu, como conhecia as pessoas da escola industrial que se revelavam como bons jogadores de handball, fui convidá-los para pertencer ao nosso grupo e começámos a constituir uma equipa de handball, já com essa gente. E então iniciamos o contacto para organizar o primeiro torneio de handball em Guimarães. Para isso não havia balizas. E fui eu que mandei a fazer as primeiras balizas. As primeiras balizas de handball foram feitas na serração do António Pimenta Machado, do Rui Gil Vicente, cujo gerente era um diretor do Circular de Recreio, que era o Sr. Laurentino Teixeira. E estas balizas tinham uma particularidade curiosa, é que as balizas tinham dobradiças para poderem ser desmontadas e serem utilizadas simultaneamente no ringue da Amorosa e no ringue das Taipas, que era onde a gente jogava entre os dois ringues das Taipas. Porquê? Porque antigamente as caminhonetes de carreira,
no tejadilho é que eram onde punham as bagagens e as balizas facilmente iam no tejadilho das caminhonetes para ser transportadas. E então, com essas balizas no ringue da Amorosa, convidámos a Escola Comercial, neste caso a Escola Industrial Comercial de Guimarães, para participar num torneio, convidámos por organização do Círculo de Arte e Recreio, convidámos o Liceu para se organizar o torneio, convidamos o do Desportivo Francisco de Holanda para participar no torneio. Nós já tínhamos uma equipa já preparada de uns jogadores que eu conhecia da Escola. Sim, pessoas que também vieram dos liceus, não é? Praticar as convosco. nossas eram da Escola Comercial, as nossas, ok. que eu conhecia da Escola Comercial. E convidámos o Francisco de Holanda. O Francisco de Holanda não tinha equipa de handball nessa altura. Hoje o Chico de Holanda é que tem equipa de handball, mas na altura Claro, não e tinha. tanto promove Guimarães, não é? E o primeiro torneio que organizaram, o Chico de Holanda foi buscar os jogadores ao Liceu. E o Liceu não concorreu no primeiro torneio. Então fizemos um torneio, então o Círculo de Arte e Recreio, com a equipa A e a equipa B, tínhamos duas equipas, eu jogava na equipa B, porque os melhores jogadores já tinham vindo, eu já jogava na equipa B, até tenho aqui uma fotografia de um jogo da equipa Obrigada. B. Desse aí o Almor do Francisco de Holanda, o Almor que foi um grande jogador do Francisco de Holanda, então eu estou logo a seguir, estou a isso. Aqui? Esse aí sou eu, a jogar na equipa B contra o Francisco de Holanda, num jogo noturno. Isto vale ouro, estas imagens antigas são ótimas. E então, nesse torneio, jogou a equipa A e B do Círculo de Arte e Recreio, jogou o Francisco de Holanda com a equipa de rapazes jovens que vinham do Liceu e a Escola Industrial também jogou com uma equipa. A equipa A do Círculo de Arte e Recreio ganhou o torneio. E o torneio, então, tinha uma... Então, o primeiro torneio de handball na cidade de Guimarães foi por mérito vosso e ainda por cima conseguiram ganhá-lo. O que é verdade é que depois se instalou uma grande rivalidade com o agora chamado Chico Handball, não é? Ainda não. Foi mais tarde? Foi mais tarde? Não havia uma grande... Nessa altura, o Círculo de Arte e Recreio, a equipa A, neste caso, a equipa A, era predominante e ganhava os torneios todos. Numa segunda fase, nós alargámos um torneio e convidámos para o segundo torneio Braga. E fomos convidar o Académico de Braga, os Leões de Braga, para participar, o Sporting de Braga, para participarem no campeonato que nós organizamos cá em Guimarães. E nesse torneio que organizamos, que entrou também o Francisco de Holanda nessa altura já, o Vitória não tinha equipa de handball, nesta altura. Só com esta dinâmica do crescimento do handball é que o Vitória se entusiasmou e criou a equipa de handball, que já no terceiro torneio é que já apareceu com a equipa de handball, que entretanto criou, mas nos dois primeiros não apareceu. E nesse segundo torneio, com as equipas de Braga, o Círculo de Arte e Recreio foi É disso que eu ia perguntar, quem ganhou? Ganhou o Círculo de Arte e Recreio, como havia óbvio. Que giro. A equipa A, como é a equipa E onde é que se praticou? Esse torneio foi no praticado ringue da Amorosa. ainda Ringue da Amorosa. já melhorado, digo eu, não Mas com, agora em melhores é preciso condições. aqui introduzir digo eu. exatamente esse tempo. Estamos a falar nos 5 primeiros anos da década de 60. Não há modalidade aqui em Guimarães. E o CR, que já tinha na equipa A, como diz o Pini muito bem, uma equipa forte, resolve inscrever-se no Porto. Ora, voltando um bocadinho atrás, que nessa altura, em Braga, não havia associação de desportos de handball, não havia associação de handball. E como não havia associação de handball em Braga, surgiu-nos a hipótese, alguém sugeriu, que podíamos, eventualmente, competir na associação de handball do Porto. Contatámos a Associação de Handball do Porto, propusemos a nossa candidatura e eles aceitaram. E fomos disputar a terceira divisão regional do Porto. Terceira divisão regional. Estavam a começar, não é? A verdade é essa também. Começaram na terceira divisão e fomos campeões regionais no Logo, Porto. Logo no primeiro ano. Primeiro ano, 62, 63. E porquê que acham que isso foi possível? Essas Porque três tínhamos vitórias jogadores seguidas? muito bons. Que as pessoas estavam mesmo com vontade, não é? Porque era novidade. 1962, 63, handball no Porto. O CR é campeão da terceira divisão. E depois, no ano seguinte, 63, 64, volta a ser campeão, mas já da segunda divisão. Subiu, não é? E então é criada a de Braga, a Federação Neste de caso Braga. foi criada a Associação das Modalidades Amadoras em Braga. Pois, não era pelo handball, Não era as a Associação de amadoras. Amadores de Braga. Em 64, 65.
E em 64, 65, no handball, o CR é campeão regional. Entretanto, Quer dizer, o CAR não é só responsável pelo início da modalidade em Guimarães, como ainda por cima é também responsável por esta modalidade, pela fama que esta modalidade hoje em dia ainda tem em Guimarães e o quão bem promove, porque há muitas vitórias em torno, não é? O Chic Handball. Eu já tive aqui um convidado que disse que se lembrava de falar do Chic Handball, vivia ele em África. Está bem, mas portanto, imagina, é que ele tem? Mas imagina, mas é handball, já não interessa o Chic, se é o quê? Esta paixão do CAR é que promoveu o handball, percebe? Seja qual for o clube. Porque nessa altura, antes do CR não havia nada. Inequivocamente. Há aqui um pormenor importante também. O dia que há dois pormenores. O primeiro pormenor é que nós estávamos a divulgar o handball de tal forma que um dia, com as nossas balizas desmontadas, fomos fazer a promoção a FAF. Pois. É tão Fomos a FAF, e a FAF não havia campo, mas veio lá o colégio Nuno Álvares, que é uma instalação, agora pelos vistos são umas instalações novas, mas o colégio Nuno Álvares, antigo, parece que o edifício ainda lá existe, tinha um grande terreiro à frente, com uma passagem em pedra pelo meio, e nesse espaço de terra e pedra pusemos as nossas balizas desmontáveis e levámos 2 equipas para promover o handball em FAF. E eu, de megafone em punho, fui eu que expliquei aos fafenses, que estavam presentes, as regras do funcionamento do handball. Eles nem sabiam o que era aquilo, claro. Hoje FAF tem uma equipa competitiva no handball, de grande qualidade. Acho que já demos aqui um contexto muito forte do handball, porque não falarmos um pouco de voleibol, já que ainda por cima também é responsável pelo início das equipas femininas, não é? Acabar. Claro. 1965, handball, campeões regionais de Braga. 1966-67, handball, campeão regional de Braga. Até 67, podemos dizer que o CR e o handball foram, durante uma década, os campeões locais, não é? E isso deve-se, pelo menos, a 2 gerações, não é, Pina? A geração dos fundadores dele, da geração dele, e daqueles que vieram logo a seguir. Claro. Ainda temos alguns que ficaram famosos. Professores de escola também, não é? Contribuíram muito para que a modalidade ganhasse uma visibilidade e um gosto. Estes professores de Educação Física que eu falei. O professor Bentes, na Escola Industrial. O professor Pipe e a mulher, no Liceu. E depois, a geração dele, por exemplo, outro da geração dele que ficou famoso foi o João Baleia. Que, só para contar aqueles episódios engraçados, pegou na bola e disse, é para tirar a baliza. E ele atira a baliza, a bola subiu e estourou-se na parede atrás da baliza. Que tal foi a força que ele deu àquela força de uma baleia. E essas bolas, era mesmo João Baleia de bolas nessa altura não eram mansinhas como são hoje, eram todas feitas de couro, duras, que faziam doer danadamente. E jogar na pedra e na areia, não é? Com essas bolas. Tivemos homens, jogadores de grande categoria. Depois tivemos uma geração a seguir, não é? Que eram já com habilidades, a equipa dos truques. Há um deles que ficou famoso, que só vou falar deste, com todo o respeito pelos outros. O Neca Silva, que ainda está aí vivo e que pode contar histórias extraordinárias. O Neca Silva, que pertenceu a esta segunda geração. Portanto, durante uma década nós podemos dizer que tivemos jogadores e cidadãos fabulosos nesta modalidade, promotores da modalidade em Guimarães. E depois passamos para outra modalidade, ao lado. E aí já temos que falar em 2 professores desta modalidade. Um foi um professor das taipas, que era sobretudo treinador das raparigas, e dos rapazes também, que era o professor Guimarães. Tinha aquele tique na ponta dos dedos, por causa dos toques, fazia sempre isto. Não é? O professor Guimarães, que gaguejava um bocado. E depois tínhamos uma rapariga chamada a Fernanda, que era filha de Gervásio. A Fernanda, que era de educação física. E ela, uma das mulheres, ela, conjuntamente com a esposa do professor Pipa, as duas que foram as grandes treinadoras das mulheres, e só falo CR, não é? Claro que depois
também, os outros clubes também tiveram equipas femininas. O CR fez Claro, questão até de porque o juntar desporto corporativo- um conjunto de mulheres e ter sido, nessa altura, a associação que criou espaços de oportunidade ao movimento feminino, às mulheres. Eu ia Nessa dizer altura, isso. as Eu, por acaso, mulheres, sabe, André, não podiam andar na rua. É. E há duas áreas, na cultura e no desporto, o CR teve uma importância extraordinária. Eu, por nesta acaso, altura. tinha essa pergunta aqui na minha cabeça a pairar há bocadinho quando falámos de voleibol feminino, que era também perceber, por vocês que já viveram décadas tão diferentes, não é? Pela idade que têm, se o desporto também foi, de facto, uma oportunidade para as mulheres Foi se fundamental. libertarem. Foi uma das para os ferramentas. Homens também, para os homens Para os também. homens? É preciso perceber que Guimarães foi sempre uma cidade muito conservadora, sabe? E quando falamos em uma cidade conservadora, para não dizer reacionária, não é? É preciso perceber as implicações que isso tinha nos comportamentos e nas vivências de nós. Nós, a partir da década de 60, vai ser uma década de grandes mudanças, sabe? Com o começo, só para ter uma ideia, com o começo da Guerra Colonial em 61, as novas gerações desta época estão disponíveis para fazer autênticas revoluções de mentalidades. Porque a juventude desta época que vai para a tropa, que vai para a África, que vai para o ultramar, não estava Grandes em desafios. nada preparado para esta mudança de vida que acontecia. E, portanto, era a primeira vez que saía das cheias das mães. Era a primeira vez que saía da sua terra para ir para sítios longínquos, não é? Tu podes falar disso. E arriscar a Andaste vida, e por lá. passou por isso. Passei. O Pina passou por isso. Eu gostaria de referir, este aqui é há aqui um hiato, que é, como digo, eu até 63 acompanhei, depois de 63 não acompanhei e há aqui uma evolução, mas naquele período entre 60 e 63, 58, 63. nós arrancámos com umas equipas de voleibol feminino e foi nessa altura também que o Chico Landa também começou a... E o desporto corporativo? Também já não tinha equipas de voleibol feminino nessa altura? Aqui em Guimarães não. Ok, Só a partir de 70. está bem. Pois. Aqui em Já Guimarães, vi, assim, nessa altura não foi havia. só- Não. Só a partir de 70. Já sob a Revolução. E o Freixo de Holanda teve uma participação importante, porque onde hoje é um parque de estacionamento do hotel, por trás da Associação Comercial, ali no Hotel Toral, há um parque de estacionamento, aí fizeram um campo de voleibol, onde disputavam jogos de voleibol feminino. E era uma oportunidade para as Noites mulheres poderem sair de casa e fabulosas. divertirem-se sem que lhes fossem dizer que elas iam fazer algo de errado, não é? E aí é que Porque ir começa para o com- teatro, ir com para o essas desporto, equipas, o papel mas das associações mas era na- esse também, Na não nossa é? associação isso já acontecia, porque nós tínhamos o Teatro em Serra Brandão, que tinha muitas mulheres. Isso mesmo. Não é? E é verdade que havia uma atitude especial. Nós tínhamos os companheiros, atores, tinham que ir buscar as irmãs ou as mulheres a casa, trazê-las para o ensaio e voltar a levá-las para casa, não é? Mas nas modalidades amadoras isto também acontecia. E por isso, e o CR já tinha esses hábitos, esta qualidade de relacionamento entre rapazes e raparigas, e que se encontravam e que se entendiam. E a competição que falou há bocado aconteceu exatamente com as mulheres neste ringue que o Pina fala. Que grandes competições aconteceram à noite e à luz daqueles candeeiros fabulosos. As competições entre Que o giro. Chico de Holanda, que tinha a sede do outro lado da praça, não é? Por cima da Clarinha. Que era onde eles se vestiam, por cima, não era? Onde eles se vestiam. Vestiam-se por e cima, do depois no CR. café, não é? Era uma pastelaria. pastelaria, sim. É que a Clarinha. Era, e aquilo era muito próximo, e por isso as coisas aconteciam bem dentro do coração da cidade. Este centro histórico tem muitas histórias. E tem, depois tem. Mas é para quem as consegue contar, porque hoje anda-se por lá. E para quem as conseguiu preservar, que é também o que nós estamos a fazer aqui, toda a recuperação dos edifícios. É verdade, é Eu verdade. gostava de referir uma coisa, que é engraçada, na minha perspectiva é engraçada. O Vitória nasceu em 1922 numa chapelaria, que era a Chapelaria Macedo, que fisicamente era no sítio onde hoje está o Café Milenário.
Milenário. Milenário. Que engraçado, está assim, milenário, está tão ligado a desporto, aquele local, Ali é não que se nasceu o Que Vitória na engraçado. Chapelaria, naquele espaço. E nós, frequentadores do Café Milenário, do mesmo espaço, saímos dali para fundar a secção desportiva do Circo de Arte e Recreio. Caramba. E a secção desportiva do Arte e Recreio, portanto, nasce no mesmo espaço onde nasceu o Vitória. Que antes era a chapelaria, Era Chapelaria Macedo. Macedo. Que engraçado. E já agora, só para fechar um bocadinho a conversa do voleibol, falámos de grandes sucessos consecutivos desde o início do handball. E no voleibol, como é que foi a introdução do voleibol no CAR e qual o seu percurso, tanto na equipa masculina ou feminina? Conseguem-me dar algum testemunho ainda de como a modalidade se desenvolveu? Muitíssimo. Durou praticamente aquela década fundamental. E foi à vez que foram campeões regionais, sobretudo, não tão consecutivamente, mas sobretudo em termos de competição, a competição entre as diferentes equipas. E praticamente durou até à década de 70. E as mulheres que tanto promoveram o voleibol em Guimarães? As equipas femininas, depois já noutros clubes, com tantas vitórias, quase que as equipas femininas mais Algumas promoveram a sim. modalidade em Guimarães que as masculinas. É engraçado. Já que estávamos a falar do papel da mulher e do Sim, desporto, verdade. como contribuiu. É verdade, No mas Circo também de lhe Arte e digo, Recreio é isso. E noutros clubes também, Circo de sabe? Arte Já e que entrevistei Recreio, Renato Rovina, que no também Circo o de Arte e admitiu. o Recreio, Rubina vem com a geração O a Rovina é seguir. bem importante para o voleibol também, mas feminino. já é numa geração a Certo, seguir. certo, E já certo. é noutra geração de mulheres, porque as mulheres de que estamos a falar nesta altura, Ainda mais as mulheres que fechadas fizeram estavam, era bem. mais duro, e dou-lhe só de algumas que me lembro, umas que têm um orgulho muito grande por ter sido as primeiras equipas de voleibol, mas depois, por exemplo, chegou a altura de trabalhar e foram para professoras. Tenho uma que me lembro que praticava duas modalidades, era o voleibol e o atletismo, e foi campeã nacional de atletismo, por Caramba. exemplo, e que depois abandonou o atletismo para ir trabalhar para a fábrica. Para subsistir, claro. Para Claro. sobreviver. E depois, a seguir, é que veio outra geração que já teve mais consistência e consciência com a modalidade. E, portanto, já mudava de equipas, já se podiam contratualizar. Exatamente. E depois, o atletismo foi outra modalidade importante No CAR. no CR e também aqui em Guimarães. E que, sobretudo, é durante a década de 70 que vão haver clubes de atletismo por todo lado. Todas as coletividades fazer atletismo, mas deixe-me lembrar que, por exemplo, em 1971, o título nacional em corta-mato feminino é de uma rapariga de Guimarães, chamada Zélia Monteiro, que tinha acompanhado a equipa de handball que foi jogar a Lisboa. E o presidente da coletividade, o Sr. Jaime Martins, o nosso velho Jaime Martins, diz-lhe: estás pronta para entrar na pista? E ela diz-lhe: eu precisava de umas sapatilhas. Claro. E pede a um dos colegas, e ela pede a um que poderia ter o pé mais ou menos do tamanho dela, Que é nunca sempre seria. mais pequeno, vai-me dobrar a caixa de sapatos que tinha levado as sapatilhas, dobrar em palmilhas cortadas com um canivete, faz 2 palmilhas para as sapatilhas e ganha e torna-se campeão nacional. Está a ver o que era realmente quando... O desporto é isto, não é? Eu acho que esta história revela muito o que é o desporto e a força que foi necessária para o CAR e outras entidades que também têm alguma responsabilidade no início das modalidades. Porque já a Aurora Cunha contou-me uma história muito semelhante. A primeira vez que ganha em Lisboa é com os ténis que mal lhe serviu e consegue, ainda tem que colocar jornal Andréia. nos ténis para correr. Andréia, Portanto, é choramos. desporto. Claro. Como é que é possível? E ela sem experiência nenhuma, não é? A Zélia ainda por cima. Tinha ganho aqui o distrital, mas nunca pensou ganhar a nível nacional perante aquela gente toda. Não é? Chorámos. Não, só alguém que se emocionava de verdade, como agora o Miguel se está a emocionar, é que consegue chegar ali e ganhar com os sapatos que nem lhe serviam. Quer dizer, ele quer dizer quase descalço o faria, não é? É muito, não, é realmente muito, muito comovente. Ao fim destes 50 anos, 60 anos, eu olho para esta síntese de um palmarés desportivo da minha casa e da minha associação e digo: Na sua casa, exatamente. É um pouco a vossa casa, não é?
É a nossa casa. Continuo, Eu sei que o Pina agora não reside Mas continua na a ser- cidade, continua a ser sócio. mas a sua continua história comigo. está ali, a sua história está ali. Este grupo dos 21 muito contribuiu. Muito. Claro Eu que gostaria sim. de referir-me a E um outros que vieram a pormenor. seguir. E os não é? seguintes, claro. André, gostava de ver um pormenor. Quando o Capela, quando o Miguel foi presidente do CAR, teve um gesto de homenagear os 21. E então, no hall da entrada, muito me orgulha, no hall da entrada da atual sede do CRG, há então uma placa comemorativa aos jovens, ao grupo dos 21 jovens que lançaram o desporto no Circo de Arte e Recreio. Eu hoje tenho muita pena, porque, felizmente, a maior parte das pessoas ou já faleceram, eu gostava de homenagear a memória deles. Outros desapareceram, não sabemos o que é feito deles. Outros estão, por razões de saúde, incapacitados. Mas todos eles foram grandes companheiros que eu felizmente, consigo Ainda estás cá. Ainda estou cá. Já que estamos nesta fase em que todos nos emocionamos aqui neste momento da conversa, eu depois vou querer falar um bocadinho do xadrez, ainda temos tempo a falar um bocadinho do xadrez e do ténis de mesa, que também se afirmaram com bastante Andréa, força no preciso CAR. que perceba que em Guimarães, todas as gerações jovens, a juventude em Guimarães, desempenhou sempre um papel importante de contributo para fazer coisas diferentes em Guimarães. E quando precisava de fazer, ia para o CR. Porque sabia que Era era isso que eu ia perguntar. Eu queria vos perguntar, porque hoje em dia uma pessoa de 30, 40, 20 anos não entende. O que era realmente o papel, eu vou chamar uma associação e acho que não levam a mal, percebem o porquê, qual era de facto o papel de uma associação, numa sociedade que tinha acesso a tão pouca informação? Hoje, à distância do tempo, qual é o papel que vocês identificam de facto de uma associação naquela sociedade? O Círculo de Arte e Recreio era um espaço de liberdade. Era um espaço onde era permitido cada um afirmar-se e fazer aquilo que gostava de fazer. Fazer algo alternativo ao cotidiano, não é? Às obrigações do cotidiano, algo os diferente. Isso mesmo. Tudo o que fosse Diferente, novidade. não é? Algo diferente. Exatamente. E tudo o que fosse criativo, tudo o que fosse diferente, tudo o que fosse até um ato de revolta. Que liberdade não havia. Aquilo que nós chamamos a irreverência da juventude. Ali podia sentir-se segura, porque nós vivíamos aquilo que era o regime, o tempo da outra senhora, e não se podia falar em todos os sítios. Num café não se podia dizer aquilo que se apetecia, não é? Mas ali no CR estava-se à vontade. Porque havia segurança, as pessoas sentiam-se seguras, não é? Sentiam-se seguras. Sim. Nós entrávamos naquela sede, tinha um grande corredor que dava logo para um jardim, do lado esquerdo ficava um bar que dava para o jardim, e esse jardim tinha no fundo um estrado, que era o palco, onde o teatro de ensaio Por exemplo, ensaiava. teatro, claro. E à direita tínhamos no meio do jardim um cantinho que era os jogos populares, com o sapo, com uma série de modalidades, com o burro. Como é que chama aquelas placas? Na areia, com aquelas estacazinhas burro. e É depois... umas medalhas que atiravam-se para cima do... Era Sim. o sapo. O sapo era para meter na boca do sapo. Isso, mas havia as patelas de borracha. Patelas. Que era do burro. Era uma isso. placa que tinha a cara do burro e a gente E com a números. numeração. É uma atividade física também. Eram os jogos populares. Eram os jogos populares. E eu também tenho a ideia que antes, e quero-vos perguntar se isto é verdade e quando é que deixou de acontecer, caso seja verdade, que antes também havia uma maior mistura de pessoas com diferentes níveis de intelectualidade, diferentes bem. posses Sim. Também é financeiras. verdade. Eu acho que antes nas associações isto acontecia. É verdade. E penso Na que nossa também casa deixou era de assim. existir. Na nossa casa era assim. E porquê Na que deixou nossa de ser? Onde é que vocês acham que porquê que as associações mudam? Não é? Hoje o movimento associativo já não desempenha a função para que foi criado. Sabe? O movimento associativo foi importante até a Revolução de Abril, até 74, porque aí, como era um espaço de liberdade, nós podíamos fazer, e as gerações, diferentes gerações, por isso é que se encontravam com facilidade, podiam fazer aquilo que era, às vezes, proibido. Pois. Mas que não tinha razão de ser. Claro, Podia-se claro, falar à sabemos. vontade, podia-se... Felizmente estamos mais esclarecidos Pronto. hoje em dia. Mas hoje o pessoal acha que está mais esclarecido.
aquilo que nós tínhamos hábitos que eram as tertúlias, de se poder falar e poder discutir à vontade, Trocar mostrar ideias, as diferenças. claro, claro. Hoje já não discutimos da mesma maneira. Quando não. aparece alguém que é diferente, muda, já não quer discussão. Já... Não, nós nessa altura podíamos pensar diferente, mas continuávamos a falar sobre as coisas. E ali, com toda a criatividade, nasciam as modalidades. Quem gostava de jogar as cartas, jogava as cartas. Quem jogava jogos populares, jogava jogos populares. Quem gostava de conversar, juntava-se àqueles que gostavam de discutir, até política e essas coisas todas. Foi lá que nasceu o Cineclube, foi lá que nasceu outras associações. E a parte musical também. E lá os artistas tinham um espaço especial. Em Guimarães também podemos dizer as escolas de música e o tocar música para entretenimento foi no CR que nasceu. E, por exemplo, o ténis de mesa, porquê é que o CAR assume um papel tão fundamental na organização de torneios? Eu isso posso falar. Há aqui duas fases. Há uma fase em que há torneios de ping-pong, antes, quando era ritmo louco, antes do Círculo Arte Creio, e aí há essa participação das pessoas que participaram nesses torneios. E há a fase em que porque eu tinha 19 anos, depois pertencia aos corpos diretivos da direção do CAR. E eu era muito amigo pessoal desses três senhores que aí estão. Podemos dizer os nomes? Três. É o Eurico, o Abílio Fernandes e o João Machado Leite. Fernando e João Machado. Esses três amigos que eram campeões regionais de ténis de mesa, anos consecutivos. E eu, por influência da amizade que tinha com eles e pela minha costela do CAR, convenci-os a deixarem os 20 arautos, onde eu era sócio também, convenci-os a deixar os 20 arautos e passarem para o Círculo de Arte e Creio. Porque os patrocínios eram mais garantidos. Outra coisa que não era fácil na altura, não falámos aqui, mas... Mas não havia patrocínios, mas havia uma vivência, criou-se uma dinâmica de juventude no Círculo de Arte e Creio. Quando o Capela falou no palco ao fim do jardim, havia, no verão, aqueles serões noturnos com teatro, com música, porque o CR tinha música desde dos fados, à música ligeira, à música... Tinha gente que tocava tudo. Tocava tudo. Lá está, era a tal mistura, não é? Tudo se aceitava, O claro. início era a gaita de beiços, não é? Pois. E o xadrez, por exemplo? Porquê é que até hoje, pelo vosso entender, porquê é que até hoje é o xadrez que tanta força mantém no Porque o xadrez CAR? teve sempre gente praticante de xadrez, dos mais simples aos mais intelectuais. Pois. E além disso, porque o CR sente-se herdeiro da tradição de xadrez em Guimarães, com o Clube de Xadrez. Exatamente. Com o Clube de Xadrez, que levava o tempo todo a fazer torneios de xadrez, quando não tinha espaço na sua sede, fazia na Associação Artística Guimaranense, nos 20 arautos. Onde houvesse um salão, nós só tínhamos que levar os tabuleiros de xadrez e os relógios e as peças e fazemos torneios de xadrez. É arriscado eu dizer que o xadrez pode ser uma atividade que se mantém com alguma força no CAR porque ao longo do tempo não foi preciso haver mais ou menos dinheiro para que ela se mantivesse? O xadrez era uma modalidade Acha que é por aí? barata. Acha que é por aí? Também é. Acho que sim. O xadrez é uma modalidade barata. Olha, essa é essa. Fernando Lopes Xavier Está a ver? Lopes criou o Xavier primeiro laboratório, pois, foi um grande um dos dirigente. responsáveis também, não é? Pelo xadrez aqui em Guimarães. Sem dúvida. Está a ver o clube de xadrez aqui. E o CE. A modalidade toda. E depois entramos noutros grupos. Já é atividade cultural. Porquê que... Diga, por favor. André, eu gostava de acrescentar uma coisa às balizas do handball. Ah, sim, vamos voltar atrás um Devia bocadinho. entrar. Vamos. Lembrei-me agora. Vamos. Era preciso pagar as balizas. Pois é, foram construídas família Pimenta Machado, não é? Mas era de pagar. E então, juntamos 20 sócios que davam por mês 5 escudos cada um. Eu juntava os 100 escudos e eu ia pagar a mensalidade da dívida ao Pimenta Machado para pagar as balizas. Pronto, ele aceitou prestações. Perfeitamente. Aliás, o gerente Vá era lá. o Sr. Laurentino Teixeira, que era dirigente do CAR. Já agora não tem nada a ver com o desporto, mas a primeira televisão que houve no Círculo Arte e Creio também foi eu que eu comprei, e o pagamento foi feito da mesma forma. Numa empresa que havia a Novisão na Avenida Conde Margarida,
prestações sem escudos mensais, a televisão foi para o bar e eu recolhia 5 escudos de 20 sócios e, sobretudo, dos 21, sobretudo dos 21, mas também dos diretores centrais, ia entregar os 100 escudinhos à Nova Visão. E as balizas foram pagas dessa forma. As primeiras balizas foram assim, foram E pagas. duraram muitos anos por lá, acredito. Duraram muito. Eu acredito que sim. Ainda há duas perguntas que gostava de fazer antes de fecharmos, que o nosso tempo está, infelizmente, voa, não é? Porque as conversas, quando são boas, é mesmo assim. Porquê é que mudou o papel das associações? Sobretudo, as grandes mudanças acontecem quando, nos finais da década de 60, sabe que nós entramos naquilo que são as competições regionais, já com encargos económicos, e nós temos um grande conflito dentro do CER, que é um conflito numa Assembleia Geral, em que temos um grupo forte de cidadãos que defendem a continuação da profissionalização do desporto amador, e temos um grupo ao contrário, que diz não, o CR continua a fazer desporto, mas não pode ser profissionalizado. Quando, na verdade, acabava por enviar belos jogadores para clubes depois, não é? E depois não é só isso. É como nós nunca tínhamos, houve uma primeira fase que profissionalizámos, porque ainda conseguimos ter empresas da região de Guimarães, no Val do Ave, que patrocinavam, não é, todos os meses, estas modalidades amadoras e, sobretudo, o handball. E depois os nossos bons jogadores acabavam por mudar de clube. E a manutenção destas equipas começou a ficar muito cara. Claro. E as verbas que o CR obtinha começou a cultura, as atividades culturais, a ter que financiar o desporto. Há uma que garantia um certo fundo de maneio, que era o teatro, e o teatro recusa-se a dar os seus financiamentos para o desporto. E vai haver uma grande Assembleia Geral, onde vai haver um confronto saudável, não é? E fica decidido que o CR continua a fazer todas as modalidades esportivas que fazia até aí, menos aquelas que se profissionalizarem. E deixa de financiar as modalidades que se... É interessante dar essa narrativa aqui. Esta é importante. Desculpe perguntar, mas é só para as pessoas... Porque nós estávamos a falar em momentos altos, então porquê é que agora, de repente... É verdade, não é? E é por isto. As coisas têm uma razão de ser. Faz parte, em Guimarães é tivemos noção de que a sobrevivência das coletividades e dos clubes chegaram a clímaxes extremamente consequentes desastrosamente. E temos muitos clubes em Guimarães que sofreram as consequências disso. O Chico de Holanda que nós conhecemos desapareceu. Aquele que existe hoje não é o do nosso tempo. É outro clube. É o Chico Handball. É o Chico Handball, que é diferente. Deixou de ser desportivo para este Holanda. Sei. Pronto, mas que nasceu exatamente por causa deste conflito também. E outros clubes que nasceram também na região. A profissionalização trouxe consequências e essas consequências depois traduziram-se nos resultados que nós temos hoje. Aí, o CR dedicou sobretudo às modalidades culturais, nunca abdicou do seu desporto, mas o desporto que não precisava tanto dinheiro, no fundo, não é? Para subsistir. Exatamente, mas nós tivemos, mesmo depois disso, e eu, como disse o Pina, também fui dirigente daquela coletividade, mas nós fizemos escolas de desporto. Nós tivemos escolas de basquetebol, tivemos escolas de handebol, tivemos escolas de voleibol, não é mesmo? Com miúdos. Claro. Com miúdos. Tivemos escola de montanhismo, tivemos escola de outras modalidades esportivas. Ou seja, a associação, de certa forma, cumpriu o seu papel de associativismo, de sociedade, de proporcionar... criação de alternativas e oportunidades à gente nova. Há ali uma gênese, então. À gente nova, à juventude. Pois, com pouco dinheiro poder conhecer coisas novas, no fundo, não é? Fazer, dedicar-se a ocupar os tempos livres de uma forma saudável, mas nunca profissionalizando as modalidades. E a partir de 70 deixámos de profissionalizar. Claro que isso trouxe consequências para o clube. Houve muita gente que saiu, houve muita gente que mudou de clube e foi para outro. Houve clubes que herdaram os nossos jogadores todos. É normal. Mas isso foram as consequências, não é? E essa é a razão por que hoje o CR é mais conhecido pela atividade cultural.
mas nem por isso deixa de ter desporto. O que é o desporto é Nem ocupacional. desporto, nem a importância de ter impulsionado o início de Exatamente. muitas das modalidades. Exatamente. Bernardino, diga-me uma coisa, opina. Vi num texto seu esta frase: escrever sobre o passado de memória tem riscos. Porquê? Porque Acho que é engraçado fecharmos desta forma, já que nós estamos aqui a falar de passado e o que vai ficar para a memória do futuro. é isso mesmo, escrever de memória, não é? É evidente que eu tenho um campo de visão de uma realidade que outras pessoas podem ter outra visão diferente da minha, não é? E eu tenho que respeitar. Eu estou a falar de memória, não estou a falar de matemática. E, portanto, a minha visão das coisas é essa, quer dizer, e, portanto, quis salvaguardar e não chocar eventuais opiniões de terceiros que estejam a ver, que viram aquilo que eu vi de formas diferentes e ser diferente daquilo que eu estou a opiniar. Mas a vossa escola é de tertúlias, por isso de certeza que ninguém se chateia, porque quanto mais variedade não é debate a existir, como estava aqui a dizer o Miguel, melhor. evidente. Uma última pergunta, e dirigida aos dois, responde primeiro quem quiser. Guimarães, que significado tem para vocês? Ele que é mais velho. Guimarães. Guimarães é a minha terra. Nasci em Guimarães. Tenho a família sobretudo da parte paterna de Guimarães. Formei-me até aos 21 anos em Guimarães na escola de Santa Luzia, na Escola Industrial e Comercial de Guimarães, no Círculo de Arte e Recreio. A minha vida foi toda vivida em Guimarães. Trabalhei em Guimarães durante alguns anos, em empresas guimaranenses. Forma o seu caráter em Guimarães? Formou o caráter em Guimarães, que são anos inesquecíveis na nossa formação. Inesquecíveis. E tudo que eu fiz posteriormente na minha vida profissional e tudo que eu fiz posteriormente na minha vida familiar teve sempre a influência da minha vivência em Guimarães. Nunca deixei de acompanhar a vida de Guimarães através da imprensa regional e hoje em dia cheguei a assinar todos os jornais de Guimarães. Hoje em dia, nos jornais digitais, leio-os todos e assino todos os jornais digitais. Continuo a ser sócio de Vitória, que é uma associação e do Círculo de Arte e Recreio, e dos Trovadores do Cano, e dos Bombeiros Voluntários de Guimarães. Eu que vivo em Lisboa, continuo a ser às associações de Guimarães, continuo a ser associado. Como digo, sou sócio de Vitória, tenho um lugar cativo no estádio, nunca vou ver o jogo, porque nunca estou cá, mas tenho um lugar cativo. Fui durante 30 anos, representante do Vitória em Lisboa, 30 anos, sem custos para o Vitória. Fiz as coisas mais inconcebíveis que possam imaginar ao serviço de Vitória, porque estava a servir a minha terra, a terra do meu pai que já foi jogador, também foi jogador de Vitória. Sim. Então foi um dos primeiros jogadores de Vitória, embora não de grande nomeado, mas jogou no Vitória. Portanto, há uma ligação que eu hoje em dia, já que me permite, já organizei cá em Guimarães o convívio da família Pina, onde levantei a árvore genealógica da família Pina em Guimarães, de um casal do princípio do século. Neste momento há 316 descendentes e fiz o levantamento da árvore genealógica. Já fiz convívio com esta gente, ou com quase toda esta gente. Organizo há 15 anos o convívio dos alunos da escola primária, da minha classe da escola primária, eu de Lisboa, organizo em Guimarães, o convívio da escola primária com os meus colegas que andaram comigo na escola primária, de várias classes sociais, em almoços e convívios anuais. Portanto, há 15 anos que eu organizo isso. Por isso Guimarães realmente significa muito para si, não é? Mantém-se ligado de diversas formas, não é por acaso, não é? É pela importância que tem. Deixa-me dizer mais alguma coisa. Claro. Trouxe a Guimarães a minha companhia da tropa de ultramar, em convívio 100 e tal pessoas, vieram cá. Eu, em Lisboa, organizei o convívio em Guimarães, com a colaboração do Capela, serviu de Cicerone na visita ao Centro Histórico. Para dar a conhecer, não é? Guimarães, no fundo, claro. Depois disso, meus colegas bancários, trouxe-os cá na capital da cultura, 2012. 50 pessoas. Depois disso,
outro grupo a visitar Guimarães. Depois o Capela, a esse grupo, que era sempre o Cicerone, vendeu-lhes o Pinheiro e eles obrigaram-me a organizar excursões para vir ao Pinheiro. Sabe o que é o Pinheiro? Sei. Vir ao Pinheiro a Guimarães. Vieram cá já 2 grupos e passam... Ganharam gosto, não é? No fundo, essa promoção ajudou que outros ganhassem gosto pelas tradições de cá. Como fala com o Dr. Guimarães, eu sou um fã de Guimarães, do Vitória, das instituições e sou um vimaranense até morrer. Nota-se, porque apesar da distância de onde vive, tem muitas atividades para manter-se atualizado e ligado a Guimarães. André, agora vejo para mim. E o Miguel? Ouça, ouviu bem o que disse o Pina. Claro. Pronto, então eu vou-lhe dizer assim, ser de Guimarães não é ir ao domingo para o Toural, bater no peito e dizer, sou de Guimarães, nasci em Guimarães, eu sou de Guimarães. E a gente pergunta-lhe, e o que é que você fez por Guimarães? O que é que sabe de Guimarães? 0. Percebe? É esta a diferença que há em Guimarães, de gente que anda para aí a falar alto e a berrar e tal, e que diz que é de Guimarães, mas de Guimarães sabe 0 e nem sequer consegue ter 1/3 do compromisso, o compromisso emocional ou efetivo, como o exemplo que o nosso amigo Pina deu. Eu sou filho de uma senhora que veio de Portimão e de um senhor que veio de Lagoa. Fui feito na Alameda da resistência ao fascismo, que agora se chama Alameda Salazar. Fui feito. Tive que nascer por compromisso de honra do meu pai na terra da minha mãe, em Portimão. Nasci em Portimão. E por acaso li isso no seu perfil. Vim para cima para Guimarães. Avô, não é? Isso. Vim para cima para Guimarães com 26 dias. E conheço Guimarães como a palma das minhas mãos. Sou guia cultural desta cidade. Ouça, conheço como a palma das minhas mãos. Nos últimos 50 anos, os eventos culturais neste território, praticamente, quase que afirmo que eu estive comprometido com eles. E lamento dizer, para prejuízo da cabeça de muita gente, por exemplo, que não sou de Vitória. Eu sou dos clubes todos de Guimarães, do Turcatense, do Moreirense, do Vitória, nomes que nós já nem nos lembramos. Porquê? Porque eu sou de Guimarães. Não sou nem do Moreirense, nem do Vitória. Sou de Guimarães. E há muita gente que não percebe isso. E para se ser de algum sítio, ou bem que nós conhecemos um bocadinho do passado, do território onde escolhemos para viver, porque eu escolhi Guimarães. Eu vivo em Guimarães. E tenho compromissos de emoções e de paixões no meu território. Não foi por acidente. Portanto, há gente que precisará de fazer uma revisão aos seus compromissos identitários. São outras gerações. Origens. Volto a dizer, as tertúlias em que vocês tiveram o prazer de participar em diferentes locais, como no Café Milenário, no CAR, onde se discutiam diferentes ideias, se aceitavam e não se julgavam, se calhar foi o que levou também o Miguel hoje a dizer, sim, eu sou de Guimarães, mas não sou do Vitória. E não se pode dizer isso. E pode-se dizer. É que se aparecer alguém a dizer que não posso dizer, eu mando prender. Mas André, eu sou Obrigada. de Guimarães e sou de Vitória. Estás a ver? É este o privilégio Why que not? nós temos. Why not? É este o privilégio que nós temos. E estamos os três à mesa. E eu nem Não vou é? dizer de onde sou. Olha, muito obrigada pela presença dos dois. Não foi obrigado, foi de livre vontade. Pois é. Acho que é importante e deixamos também aqui um testemunho. Quem for ouvir esta conversa daqui assim a uns 20 anos, que 10 ainda é pouco, Eu temos de aqui dizer- algumas particularidades engraçadas. Eu gostava de dizer uma palavra final, se me permite. Claro, Eu vivo em Lisboa, não é? sim. E o Capela é um amigo que eu já o conheço desde menino do CAR, com a diferença de idades era menino quando eu já era dirigente do CAR, e queria com ele esta amizade destes últimos anos em que ele colabora comigo e como cicerone dos meus grupos que eu tenho trazido a Guimarães, sem qualquer intuito de lucro, diga-se passagem. Não, como claro, óbvio, é não um compromisso, como dizia o Miguel. Isso mesmo. E o Capela sensibilizou-me bastante dizer que foi convidado por vocês para esta entrevista e referiu que eu gostava de me trazer,
para vir cá falar de desporto, eu gostaria que eu estivesse presente e telefonou-me a convidar-me para vir e eu fiquei entusiasmado e emocionado por se lembrar de mim, que estou tão longe. Não, é claro que sim. E agradecer ao Capela, lembrar-se de mim. Pina, li o seu texto com muito gosto. Os dois foi uma combinação perfeita. Agradecer-lhe assim E ao Amadeu Portilha, claro. Amadeu Portilha também, que eu conheci melhor o pai dele, não é? Sou de outra geração. Exato. E agradecer esta oportunidade. Eu fico muito orgulhoso de ter participado deste programa. Muito obrigada. Ainda bem, porque é para isso que nós também estamos aqui. Também quero deixar uma memória final. O Vitória, em determinado momento, precisava de afirmar a sua existência. Ele tinha nascido em 1922. E então resolveu conseguir uma sede alugando a casa onde tinha vivido o Dr. João de Meira, na rua Dom João. Na rua Dom João I. E então qual foi a ideia? Como nós tínhamos um homem da guitarra chamado João Pitada, alfaiate, que morava exatamente mesmo em frente, tiveram uma ideia. O João Pitada convidava os amigos do Ritmo Louco para fazerem ensaios musicais no bar do Vitória. E o Vitória podia assim abrir a sua sede e chamar gente para começar a ter associados. E foi assim que aconteceu. Foi o Ritmo Louco que deu ânimo e que deu alma ao Vitória na década de 40. Mas isso é uma boa memória desportiva para ficar aqui neste programa. Muito obrigada. Acho que fechamos bem. Ainda ninguém me tinha contado essa. Obrigada, Miguel. Obrigada. Foi um prazer. Obrigado.